Olá! Alimentação saudável e como inseri-la na sua rotina é o tema do podcast Cuidar de Você de hoje. Acompanhe! Olá! Estamos aqui para mais um podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. O nosso tema hoje é alimentação saudável, como inseri-la na sua vida. Comigo, Cassiano Fontoura, nutricionista. Cassiano, é um prazer estar aqui com você. Você ter aceito o nosso convite, gratidão, mas eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho aí de o que o Cassiano é profissionalmente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fabi, obrigado pela confiança de estar aqui falando com todo mundo. É um papo bem legal esse que a gente vai levar hoje, mas para quem não me conhece, sou Cassiano Fontoura, sou nutricionista, pós-graduando em nutrição esportiva e nutrição esportiva e estética. Eu trabalho muito nessa área de reeducação alimentar, né? Eu sempre digo que o meu trabalho é simplificar. Então, eu gosto muito de trazer o que a ciência da nutrição fala de maneira simplificada para aproximar a alimentação, né? Então, hoje em dia, é o trabalho que eu desenvolvo aí com atendimento mais de 2.500 pessoas já na carreira. Nós estamos falando com a pessoa certa, né, gente? Eu não tenho dúvida quando surgiu aí a ideia do podcast, a nossa pesquisa do Instagram, pedindo para falar de alimentação saudável. Você foi o primeiro nome que veio justamente por essas referências. Parabéns aí pelo seu profissionalismo, Obrigado. Tá? Você fala algumas coisas importantes e a gente vai retomar isso no nosso bate-papo aqui, Cassiano. Mas existe diferença entre comer bem e comer saudável? Existe. E coloca um terceiro ponto, fazer dieta. Tá, e fazer dieta. Muitas vezes as pessoas relacionam só a parte de dieta com quantidade ou qualidade. Tem que ter os dois pontos. Tá. Mas comer bem, basicamente, o que é? É você ter uma alimentação com vegetais, frutas, um controle de fast foods, açúcar de maneira geral e álcool. Isso basicamente é comer bem. Quando a gente fala de comer saudável, é comer um alimento mais puro, né? Um alimento mais íntegro. Tá. Então, evitar produtos industrializados em grande quantidade, farináceos. Isso é comer saudável, né? Você providenciar uma alimentação com mais vegetais, mais alimentos de verdade, que a gente costuma dizer, né? E fazer dieta, o que é? É a quantificação desse alimento de qualidade. É você pegar uma alimentação saudável e quantificar ela e distribuir no dia da pessoa para que isso privilegie o treinamento ou algum objetivo estético que ela tenha. E que cada pessoa tem os seus objetivos, Sim, né? Cada pessoa tem o seu. Porque normalmente quando se fala assim, eu vou procurar um nutricionista, todo mundo acha que é só o emagrecimento. Ou só, eu quero ficar mais maromba, né? Mais forte. Massa muscular, mas não necessariamente com isso, não, né, Cassiano? Tem paciente que nem trabalham, né, essa relação de parte estética em si. Quando a gente fala de estética, a gente fala de perda de gordura corporal, aumento de massa muscular e tudo mais. Tem paciente, por exemplo, que está em meio crise de ansiedade, depressão, onde a nutrição é parte do tratamento. Ou às vezes uma pessoa que tem alguma doença inflamatória a nível intestinal, onde a alimentação é primordial. Então tem pacientes que realmente a gente nem fala de estética com eles porque não é o objetivo primário, né? É a saúde de uma outra forma, né? Com certeza. Cassiano, quando a gente traz assim, você foi falando, né? Fabi, tem o comer verduras, frutas, pesados, alimentos, né? Tudo isso requer uma rotina, uma reeducação, por assim dizer. Me corrija, por favor, se algum termo for mal colocado aqui. Tem muita gente que acaba desistindo desse cuidado por conta disso, não tem? Sim, o que mais mata, na verdade, Fabi, a alimentação boa é a falta de organização, né? As pessoas não se organizam hoje em dia. Então, é difícil você, numa rotina moderna, chegar no horário de comer sem estar preparado e comer bem. É muito acessível uma alimentação ruim, sabe? É rápida, né? Mais rápida, né? Então, assim, é complicado. Então, as pessoas acabam desistindo muitas vezes porque elas realmente não se dão o direito de fazer como tem que ser feito, né? A programação, a organização. Tá. E isso mexe, né? Mexe com a rotina da pessoa, vai mexer tanto no final de semana ou à noite, enfim, você tem que se organizar. Mas a questão de rotina é reprogramar, porque a gente é movido à rotina. Todo mundo tem rotina. Ela pode ser boa, pode ser ruim, mas todo mundo tem uma rotina. O brasileiro tem a rotina de acordar, tomar um café preto, às vezes comer um pão, uma torrada. Aí a rotina de almoçar, rotina de jantar. Todo mundo tem uma rotina. Então, mexe com certeza porque a pessoa vai ter que sair daquela zona de conforto que ela está acostumada. E quando você fala sair da zona de conforto, a gente vai falar então que ela mexe, na verdade, até com o meu lado, assim, emocional, correto? Com certeza. Porque eu vou sentir mudanças e a necessidade de mudanças. Com certeza. Como é que o paciente que vai até você, ele começa, a grande maioria encara na boa isso?
Encara, Fabi, porque assim, eu já percebi, isso não é científico, é um dado meu, que a empolgação dos pacientes duram 4 semanas. 4 semanas é um período, um mês. um mês aproximadamente, que o paciente ele fica 100% focado, é onde ele espera ver mudanças, quaisquer que sejam, tem que ter mudança. Então, mas eu já percebi que para você ter consistência, né, para você ter continuidade no processo, você tem que falar a linguagem do paciente. Você tem que muito mais ouvir do que falar. E aquele paciente que leva as reclamações de tentativas anteriores, né? Primeiro, eu sempre começo nunca repetindo os mesmos erros. Então, se a pessoa já teve um fracasso fazendo uma alimentação restrita, não faça. E por aí vai. Então, é importante você ter essa porta aberta para o paciente falar o que tem que ser falado, você ouvir e levar isso em consideração. Porque o mais engraçado, quando a gente vê estudos que comparam modalidades de alimentação, qual que é melhor, se é jejum intermitente, dieta baixa em carboidrato, etc e tal, no final desses comparativos, sempre o resultado é o mesmo. Nenhuma é melhor que a outra. Né? Fazendo já uma ponte com isso que você está falando, o carboidrato, ele é mocinho, ele é vilão? Ele é mocinho. É mocinho? Com certeza. Ele todo mocinho. Tudo na alimentação, de certa maneira, é mocinho. Nada é proibido. Tudo é permissível de acordo com a situação correta. Isso então, legal, nesse comparativo que eu te falei, porque o que importa é a longevidade, é você dar tempo na alimentação. E o carboidrato favorece isso. Vou te dar um exemplo. O carboidrato ele é um veículo importante para treinamento físico. Se a pessoa faz um treinamento intenso, ele é mocinho demais. Precisa, né? Se você faz uma alimentação restrita para quem não faz treinamento físico, esquece. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que sofre de distúrbio de ansiedade, onde ela tem uma predominância do nível de estresse. Onde muitas vezes ela recorre ao carboidrato excessivo ou açúcar para gerar mais prazer, porque a ansiedade é um distúrbio entre o estresse alto e o prazer baixo. Então, nesses casos, o carboidrato também é mocinho, porque vai fazer com que a pessoa mantenha consistência na alimentação. Eu vou falar um pouquinho, você está passando algumas informações, eu estou te olhando assim, porque eu vou trazer um pouquinho do meu relato pessoal depois aqui, Legal. né? Que eu sou sua paciente, enfim, eu quero depois falar um pouquinho dessa questão. Mas você também falou do jejum intermitente. Sim. Que assim, se ouve falar, e é famoso, e muita gente... explica para nós melhor, ok? Legal. Jejum intermitente, assim, ele é um estilo de dieta onde a gente limita o período de ingestão. Então, de regra geral, a gente é acostumado a comer de manhã cedo até de noite. O jejum intermitente é uma limitação do horário. Tem várias modalidades, onde você faz jejum de 12 horas, 16 horas, 20 horas. Tem gente até que acha que fazer jejum de 24 horas é dieta. Meu Deus. Mas tem também. Né? Tem você também. Tem de tudo, tem todas as piras possíveis, todas. Né? E o jejum ficou muito famoso porque teve um prêmio Nobel de Medicina, onde foi estudado a renovação celular. E essa renovação celular ela foi feita numa situação em jejum. Só que óbvio que isso não é aplicável quando a gente faz em humanos, né? Não é dessa forma que funciona. Então ele ficou muito famoso por causa disso também. Mas ele é uma boa estratégia, sim, para algumas pessoas, inclusive no trato de algumas doenças, como doenças inflamatórias do intestino. Ele é uma estratégia bacana. E basicamente a gente limita o horário de ingestão. Vou dar um exemplo. A pessoa vai se alimentar do almoço até o jantar, ou vai se alimentar do café da manhã até o almoço. Depende muito da estratégia. E cada corpo, cada caso, um caso, certo? Eu costumo dizer assim, que cada estratégia de alimentação, Fabi, cada alimento, cada situação, o nutricionista é como se ele tivesse uma caixa de ferramentas. A gente vai escolher a ferramenta de acordo com o paciente. Então, assim, se eu tenho um prego, eu vou pegar uma parafusadeira? Não faz sentido. Eu vou pregar um parafuso com um martelo? Então, a gente tem que ter essa leitura sobre o que o paciente apresenta e propor. E dentro daquela proposta, avaliar até como é que vai ser o aceite, né? Porque às vezes não dá. Cassiano, você está falando algumas coisas. Eu recordo que a primeira vez que eu fiz uma consulta com você me contou assim, Fabi, eu já demiti paciente mesmo. Sim. E aí, isso além de ficar muito gravado na minha mente, o que me remete? Que você, a nutricionista, tem muito esse papel, assim, do cara ter que sentar na sua frente e jogar a verdade para você, certo? Porque, assim, não adianta eu chegar lá e dizer, não, eu fiz 100% do que você me explicou da minha dieta, porque os números não vão trazer isso, as medidas, né? Não. E deve ser, vocês têm uma relação meio de psicólogo nessa história toda também, não tem? Total, porque alimentação é cultura, a alimentação ela tá no aspecto bom e no aspecto ruim da vida da pessoa. Então, a alimentação ela pode ser uma causa ou pode ser consequência. Então, a gente tem que saber interpretar isso. E é importante que a pessoa ela queira isso mais que qualquer um, sabe? Queira mais que qualquer outra pessoa.
Então eu sempre falo que o meu trabalho ali é orientar. Se tu não quer, não tem como. Como que eu faço para chegar daqui lá no hospital da Unimed? Uhum. Eu vou te dizer o caminho. É. Só que quem vai percorrer é você. Então, quando o paciente ele chega lá com essa ideia de que o profissional, né, um nutricionista vai resolver a vida dele, ele já está totalmente errado. Tem paciente que chega para mim e fala assim, você vai... Não, eu vou te ajudar. Porque eu vou ter um melhor resultado para você. Não, tem que ser para você. Porque no momento que você internaliza esse processo, Sim. Se o Cassiano estiver na sua frente, ou se o João, a Maria, qualquer um estiver na tua frente, tu vai fazer o que tem que ser feito. Que é por você, né? Exato. E a mudança ela só acontece a partir daí, né? E aí vem algumas coisas interessantes, né? Porque assim, quando você pega isso para si e traz realmente essa consciência, você vai fazer isso meio que no natural. Fica automático. Você sabe que depois, agora eu vou trazer um pouquinho aqui do meu caso para quem está assistindo, né? Não tem como não falar. Eu te procurei, né, com um determinado objetivo, mas as minhas mudanças assim são enormes. Esses dias eu me deparei lembrando que eu não tenho mais enxaqueca. Olha que coisa boa. Ou seja, a alimentação não mudou só a parte estética disso tudo, mudou a enxaqueca que eu tenho, sei lá, tinha, né? Quantos anos e tudo isso. O meu desejo do doce, tem alguns doces que já não cabem mais, porque já me dá um mal-estar. E acima de tudo, o fato de sentir bem, né? Porque te empodera você saber que você consegue se cuidar. A gente tá tão acostumado a viver mal que a pessoa até estranha quando vive bem. Exatamente. E para mim esse é o ponto-chave da mudança, sabe? Quando a gente resume tudo a parte estética, fica uma coisa numérica, a gente resume a vida a números, eu acho isso péssimo. Quando a pessoa relaciona... Porque é penoso, né? E é penoso, você resume tudo a número, é como se você... Não interessa quem você é, o que você faz, não interessa o número que você é, sabe? Eu acho isso muito ruim. E quando você percebe as mudanças da alimentação causando na tua vida, né? Enxaqueca, produtividade... Sim. Eficiência no trabalho, nível de descanso. Cara, isso faz uma diferença tremenda. Isso faz uma baita diferença. Eu acho assim que em alguns momentos ele até vira uma chave da gente, sabia? Porque daí você começa a ver que aquele seu objetivo no primeiro momento, que era só estético, talvez ele vira até meio que secundário depois, sabia? Porque você descobre tantos outros benefícios que a alimentação te traz, que é muito bacana. Mas esse é o ponto. As pessoas elas correm atrás da estética, sendo que a estética é secundária. A estética ela é consequência de um bom funcionamento. Então, assim, como é que você vai ter uma empresa que gere lucro se ela está toda desestruturada? Não faz sentido. Então, para você ter um bom resultado estético, você tem que ter um corpo muito funcionante. Tem que ser eficiente no processo. Então, vou dar um exemplo. Uma alimentação muito restrita, que muitas pessoas focam para gerar emagrecimento, ela gera ineficiência metabólica. E como é que você vai gerar muito emagrecimento sendo ineficiente? É difícil. Verdade. É aquele ponto que as pessoas não comem nada, só que não perdem peso ao mesmo tempo. Sim. Então, eu sempre falo para o paciente que emagrecimento é secundário. Tem pacientes que a gente foca só no emagrecimento? Sim, porque são saudáveis. Já tem toda uma estrutura. Mas isso é 10% do que a gente vê, né? O restante, o negócio é bem mais complexo, né? Fabi, a gente tem uma população próxima a 60% em sobrepeso. É muita gente. Campo Grande é a terceira capital mais obesa do país. Nossa. E se eu não me engano, é a capital com maior fila de espera na lista de cirurgia bariátrica. Caramba. Então, o que é um problema, certo? Total. Porque as pessoas veem nessa cirurgia... A solução, contra né? Quem faz, mas, né, enfim, a solução. E ela é a sabe solução para é alguns, né? Eu sempre brinco assim, quando eu falo isso, o pessoal fala, credo, mas para mim a bariátrica só é melhor que a morte. Então, se a pessoa está realmente em risco iminente de vida, ela tem que ser feita. Para alguns casos, só a bariátrica resolve, mas o problema é que muitas pessoas gostam da facilidade. Por que suplemento é uma das coisas que mais perguntam? Por que remédios são as dúvidas mais frequentes quando eu abro caixa de pergunta no Instagram? Justamente porque é o caminho fácil, né? É mais prático, é mais rápido? Tu abre a boca ali, dá um gole de água com a cápsula e resolve. E a gente até brinca, né? Eu sonho com um dia que eu vou ter uma cápsula que me dê um bíceps mais, não sei o quê. Só que não é assim que funciona, né? Tá longe disso, mas muito. Cassiano, nós ficaríamos o maior tempo falando com você aqui, até por sinal, saiba que nós vamos te chamar para novas ideias, novas coisas. Mas eu quero, na verdade, que você fale para nós, deixa aí alguma coisa do Cassiano, nutricionista, falando para quem está nos ouvindo e para quem nos acompanha, por favor. Bom, primeiro, de novo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Entendo que, por mais que já tiveram tentativas antes de vocês se alimentarem melhor, de vocês buscarem saúde, etc., sempre existe uma nova possibilidade.
esqueça o que já foi feito e que deu errado e busque uma alternativa nova, né? E o principal ponto aqui, Fabi, é você querer isso mais que todo mundo. No momento que você quiser mais que isso todo mundo, vai dar certo. E isso é o mais importante. Menos trauma, né? E menos trauma. E a alimentação, gente, é simples. Ela não precisa ser difícil. Quanto mais eu estudo nutrição, Fabi, mais eu vejo que é o simples que funciona. Tudo que é complexo, foge. E além do que fica mais caro, demanda mais tempo. Tudo que sai muito fora da tua rotina, da tua vida, do teu orçamento, não vai te trazer resultado. Cassiano, prazerzaço falar com você. Gratidão a quem nos escuta. Antes de eu finalizar, fala aí seu Instagram. Legal. Abrir um canal. Meu Instagram é Nutricionista Cassiano Fontoura. Vocês também me encontram na rede social do Instituto Cassiano Fontoura, que é um instituto de nutrição avançada, onde tem eu e minha equipe de nutricionistas que trabalham em prol da nutrição. E só procurar a gente, Nutricionista Cassiano Fontoura ou Instituto Cassiano Fontoura, que é fácil. Segue lá, gente. Da nossa parte, continue nos acompanhando. Teremos aí outros tantos episódios e podcasts. Gratidão. Obrigado.